poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está começando agora na sua emissora e também através dos dispositivos, dos meios de distribuição do programa, o programa Em Poucas Palavras. E como eu disse, das emissoras, da sua emissora, porque não é somente aqui na rádio daqui, mas em várias emissoras do Brasil. Constantemente tem pessoas pedindo para distribuir e passar o programa. E a gente tem deixado à vontade, as pessoas podem baixar os programas e divulgá-los ou usar no seu programa evangélico. Para a gente é um prazer, não é mesmo, pastor? Isso aí, para nós é uma grande alegria. Agradecemos àqueles que têm retransmitido o programa em vários outros pontos aqui do Brasil. E a nossa oração é que Deus use tudo isso para a propagação da verdade, esclarecimento a respeito da revelação do nosso Deus e o crescimento do seu reino aqui entre nós. Estamos na série Ditos Difíceis de Jesus e hoje o Alex Silveira traz a pergunta que será tema do programa de hoje. Pastor Augustus, o Alex, então, ele cita Marcos 16:17, dizendo que estes sinais, Jesus dizendo, né? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em seu nome. Aí ele especifica aqui a expulsão de demônios. Em meu nome expelirão demônios. Aí ele diz, então, como é que fica esse dito de Jesus, que ele diz, esse é um sinal daqueles que creem, uma vez que é difícil ver expulsão de demônios, segundo ele, em igrejas que não são pentecostais ou neopentecostais. Nas igrejas reformadas não tem expulsão de demônio, por quê? Certo. Então, nossa saudação aí ao nosso querido ouvinte, agradecendo aqui a sua pergunta, e nós vamos tentar responder aqui. Jesus disse essas palavras quando ele apareceu aos discípulos depois da sua morte e depois da sua ressurreição, prestes a subir aos céus, onde ele seria glorificado. E foi quando ele deu a grande comissão, né? A grande missão da igreja. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E aí então ele faz essa declaração que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos eles ficarão curados. Então, os sinais que Jesus se referia são esses aqui que ele mencionou, não é? Ele fala de expelir demônio, falar novas línguas, pegar em serpente, beber veneno e impor as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esses sinais, eles não são exaustivos, não é? Jesus estava apenas dando uma amostra do poder sobrenatural que haveria de acompanhar a igreja na sua tarefa de evangelização. Sim. Eu estou dizendo que esses sinais aqui, eles não são os únicos, não é? E eles também não representam a totalidade da operação sobrenatural do Espírito Santo, porque no livro de Atos, que narra o trabalho evangelístico dos discípulos de Jesus, aqueles que creram, nós encontramos novas línguas, nós encontramos expulsão de demônios, nós encontramos imposição de mãos sobre os enfermos, mas nós não encontramos gente bebendo veneno, não é? E não morrendo, e nem ainda gente pegando em serpente, a não ser aquele caso de uma cobra que mordeu a mão de Paulo, né? Uma víbora, né? Uma víbora, não é? Mas fora isso, a gente percebe que a concentração ficou na expulsão de demônios e também na cura dos enfermos, não é? O que prova que essa lista, ela não é uma lista, assim, determinativa, né? Essas coisas têm que acontecer. Às vezes ela pode acontecer e a pessoa nem sabe, né? Por exemplo, alguém está fazendo um trabalho missionário, alguém tenta envenenar e Deus por alguma graça, coisa sobre por isso, né? Mas eu acho até curioso, Nadson, porque são 5 coisas aqui. Mas todo mundo quer expelir demônio, mas beber veneno ninguém quer, né? Pegar em cobra ninguém quer, né? Pegar em serpente, né? Tem uma igreja americana que começou a fazer morre, isso. Sim, e tem lá na igreja a galeria cheia de foto daqueles que pegaram na serpente sem fé. É mesmo, tem, né, de gente que pegou na serpente sem fé e morreu. Bom,
Então, primeiro, esses sinais, eles são ilustrações do poder sobrenatural de Deus que haveria de acompanhar a igreja. E de fato acompanhou. São 2000 anos de história da igreja. Nós sabemos de milagres, nós sabemos de coisas extraordinárias. Livramentos que Deus tem feito através da história dos seus servos, não é? A promessa dele se cumpriu. Alguns desses sinais aqui não vimos acontecer no livro de Atos e nem da história da igreja, e que, portanto, nos mostra que eles não são aqueles sinais determinativos, né? Outra coisa que está dito aqui, Natsan, que é importante a gente lembrar, é que Jesus disse: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aqueles que creem é uma denominação, é uma designação que Jesus faz para a sua igreja. Então, os sinais acompanham a igreja. Não quer dizer que todo crente, em toda época, vai fazer todos esses sinais. Porque a experiência desmente, inclusive, aqueles que acham que sim. Então esse pessoal, não, mas Jesus disse que estes sinais vão acompanhar. Então você pergunta para ele: você já bebeu veneno, meu filho? Você já pegou em cobra? Não é? Todo mundo em que você põe a mão fica curado? Então a resposta vai ser não, né? Então você vai dizer: então você não é crente. É a conclusão. A conclusão é que você não é crente, não é? Então essa promessa aqui é uma promessa de que Jesus sobrenaturalmente acompanharia a sua igreja, fazendo sinais e prodígios quando ele quisesse, através de quem ele quisesse, preservando a sua igreja, agindo através da providência, enfim, uma série de outras atividades sobrenaturais que o Senhor, nosso Senhor prometeu e que ele, sem dúvida nenhuma, cumpriu. Sobre expulsão de demônio, Natsan, estes sinais aqui, eu acho interessante como as pessoas transferem tudo para o culto, né? Jesus está dizendo aqui que isso vai ser no culto? Então. Não está. Ele está dizendo que os sinais vão acompanhar. Como se o culto fosse o único momento em que existisse igreja. Exato. Mas tem o meu dia a dia, no meu trabalho, no meu relacionamento com as pessoas. Se você der uma olhada no livro de Atos, eu faria até uma pergunta. Quantas vezes no livro de Atos houve expulsão de demônios durante um culto? Jesus expulsou demônios dentro de uma sinagoga, não é? Isso aconteceu uma vez, ele curou gente ali. Porque era lá também, né? Porque era lá que ele ia para pregar o evangelho, tá certo? Mas sinagoga não equivale à igreja no Novo Testamento, né? Então a pergunta é: no livro de Atos, que narra o crescimento da igreja, em quantas ocasiões houve cura de doentes e expulsão de demônios durante a reunião dos crentes? Eu não vejo nenhuma. O que acontecia? Isso acontecia em missão, quando os discípulos saíam para pregar o evangelho em praça pública. Há vários casos em que eles encontraram doentes e gente possessa. Por exemplo, Pedro e João sobem ao templo para a hora de oração e no caminho eles encontram aquela pessoa aleijada que é curada ali. Paulo e Barnabé estão pregando o evangelho em praça pública, Atos capítulo 14, em Icônio, e de repente está ali um homem que Paulo vê que tem fé para ser curado, e ele cura aquilo ali. Aquilo não era igreja. Lá em Atos capítulo 16, em Filipos, Paulo está caminhando para um local de oração, aparece uma moça possessa de um espírito de adivinhação, e Paulo expulsa aquele demônio. Exato. Então, por que as pessoas acham que possessão demoníaca e expulsão de demônios só ocorre durante o culto, né? E que isso vai caracterizar aquela igreja como igreja verdadeira. Exatamente, não é? Então tem esse ponto aí que tem que ser explicado também. Agora tem também uma outra coisa, Nathan, que precisa ser lembrado, é que muito disso de possessão demoníaca e expulsão de demônios que é apregoado por aí, eu sinceramente não creio que seja real. Existe muita influência de uma cultura que foi instalada no nosso povo, onde tudo é demônio, né? Tudo é demônio. Se a pessoa está passando mal, é um demônio. Se a pessoa tem uma doença, é demônio. Se a pessoa caiu num pecado, foi demônio. Então, essa cosmovisão controlada por essa perspectiva demoníaca, ela acaba produzindo esse tipo de coisa, que as pessoas veem a expulsão de demônio como sendo a solução última para todos os problemas delas. Né? Então a pessoa vai no culto e de repente ela diz: eu estou com um problema, pastor, estou passando mal, pastor, vamos expulsar demônio aqui. As igrejas tradicionais, eu não vou nem chamar de tradicional, né, porque muitas delas já se desviaram também, mas uma igreja bíblica, ela faz a distinção entre essas coisas. Há situações realmente em que o problema é causado pela presença de um demônio. Sim. Mas há muitas outras situações em que não.
A pessoa está doente, então tem que tomar remédio. A pessoa está com distúrbio aí de ansiedade e tudo mais, às vezes precisa de um aconselhamento. Sim. Não é? A pessoa está com sintomas assim, está tremendo, está virando os olhos, está babando. Pode ser epilepsia ou qualquer outro distúrbio. Tem gente que sofre com bipolaridade, com esquizofrenia e não é necessariamente demônio. Então as igrejas bíblicas, elas sabem que nem sempre os males são causados pela atuação demoníaca. Por isso que nós não resolvemos todos os problemas com expulsão de demônio. Agora, se aparecer uma pessoa que a gente identifica que está genuinamente endemoniada, o demônio será expulso em nome de Jesus, como a Bíblia nos relata que Jesus fez isso algumas vezes. O próprio Jesus não resolvia todos os problemas expulsando o demônio. Encontrou o jovem rico. Tratou da cobiça dele. Né? Tratou da cobiça dele. Encontrou a mulher adúltera. Vai e não peques mais. Não expulsou demônio nenhum dela. Encontrou Zaqueu publicano. Né? Também não teve expulsão nenhuma, mas ele foi jantar na casa de Zaqueu e ali lhe transmitiu o evangelho. Quantas outras pessoas, a mulher samaritana à beira do poço, Sim. pessoas com problemas, a mulher samaritana já ia no quinto marido, né? Se fosse algum desses pregadores do dia de hoje, tinha expulsado o espírito da pombagira, né? Lá da coitada da mulher samaritana, com encosto da mulher samaritana, mas Jesus não fez nada disso. Não dá ideia não, senão vai começar a virar Então, Jesus expulsava demônio de quem estava possesso por demônio. Nem sempre os problemas de uma pessoa é resultado da ação direta de um demônio oprimindo ou possuindo. Então, por isso que nas igrejas bíblicas nós fazemos essa distinção. Agora, dizer que nas igrejas bíblicas não tem expulsão de demônio é desconhecer a história. Eu já tive a oportunidade, experiências de participar de expulsão de demônio, sim. Agora, nem sempre essa é a solução que nós damos para pessoas com problemas e dificuldades. Nós temos que saber a causa, fazer um diagnóstico mais exato. Porque o que é que vai acontecer? Vai acabar você expulsando o demônio de gente que precisa ir para o médico e vai acabar você mandando para o médico gente que precisa de expulsão de demônio. Né? Então precisa de muita sabedoria para isso aí. E no culto, não é, como o senhor mesmo explicou, o centro dele é Deus, né? A glória de Deus e não dar o microfone para Satanás. Eu fiquei tentado, quando ele fez aquela pergunta, eu fiquei tentado a dizer o seguinte, a pergunta foi, por que é que nas igrejas tradicionais não tem expulsão de demônio e nas outras tem? Né? A resposta é porque demônio não entra na tradicional, porque ele não dá espaço. Agora, se você dá microfone para o demônio, né? Fica invocando o demônio, faz do culto lá, aí o capeta vai se manifestar. Mas se o centro do culto é Deus, a glória de Deus, Jesus Cristo, a pregação do Evangelho, nós podemos tratar dessas outras questões à parte. Tá bom. É interessante quando você centraliza o culto em Deus, todo culto é para Deus, é para a glória dele. Às vezes eu vejo gente assim orando e está orando a Deus e conversando com Deus, daqui a pouco ele volta a oração para Satanás. Já viu? Olha, Deus, obrigado por isso. Você, Satanás, isso aqui, orando. Está dando a Satanás um status, não é, que ele não tem. Gente, obrigado então ao Alex Silveira, obrigado por levantar essa questão aqui no programa Em Poucas Palavras, nos ditos difíceis de Jesus. Obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Que Deus o preserve e guarde do mal e do maligno.